Bom dia, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Estou aqui na minha casa para falar para vocês mais uma vez sobre cataceto. Eu já havia falado sobre brotação, né? Fiz um vídeo e agora eu quero explicar melhor para vocês. Especialmente sobre o clima da minha região, que tudo que eu falo aqui é referente ao clima da minha região. Então você tem que observar o clima da sua região. Vou explicar bem para você. Aqui, para nós, entre março começa o outono, certo? E tem o outono e o inverno. Então as duas estações, começa o outono em março, vai abril, maio, em junho entra o inverno, julho, agosto, setembro termina o inverno para começar a primavera. Então são 6 meses de outono e inverno, que é o período aqui na minha região de estiagem, que não chove. Então no finalzinho de março, quando entra o outono, as chuvas já praticamente cessaram, né? Inclusive tem aquela música Águas de Março, porque às vezes ainda chove um pouco em março, mas geralmente em março já para de chover. Então para de chover março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, né? No caso, agosto para setembro já é uma transição para a estação da primavera. Então, gente, aqui nesse período não chove. É um período que eu tenho que tomar muito cuidado com a baixa umidade do ar, a secura, a falta de água. Raramente chove nesse período, assim, uma chuva ocasional, mas o certo é não chover. E é nesse período que os catacetos começam a sair da transição de vegetativo para dormência. É nesse período, especialmente a partir de maio, que eu tenho que tomar cuidado com o excesso de água, pois os pseudobulbos podem melar, certo? É o período de dormência, é o período que cessa chuvas, ok? Só que aqui, o nosso clima é tão atípico que, por exemplo, agosto aqui é o auge do inverno, mas já faz calor. E muitos catacetos começam a brotar. Não é estação de chuvas ainda, mas eu tenho que molhar para sustentar e para fazer com que esse broto desenvolva bem saudável. Então o que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho que olhar os catacetos que estão brotando, os que não estão brotando, e jogar água nesses que estão brotando. Eu não vou mudá-los de lugar, eu vou controlar isso com a mangueira. Eu molho aqui, molho ali. Os que estão sem broto eu não molho muito ainda, porque, né, podem prejudicá-los. Mas aqui na minha região, nesse mês de agosto, já começa a fazer calor, que antecede a primavera, então eles começam a brotar com força total. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. Este cataceto osculato maravilhoso aqui, ó. Eu ganhei do meu amigo Guanaí Aquino. Então eu ganhei um pseudobulbo. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre o ataque de ratos. Ainda tem essa marca aqui que foram ratos que roeram, mas graças a Deus eles deram um sumiço aqui. Eu coloquei algumas iscas e sumiram. Então, esse cataceto aqui, ele veio um pseudobulbo só. Ele emitiu uma brotação e floração. Então, mas por que essa planta floresceu? Porque o clima aqui da minha região é bem propício para cataceto. Eu procedi de uma forma correta. Plantei o pseudobulbo, não molhei muito, molhava pouquinho. Quando ele começou a brotar, joguei mais água. Mas estava com tanta pressa de florescer o cataceto, que em vez dele desenvolver o pseudobulbo adulto, legal, forte, não. Ele já emitiu essa floração. Dividiu a energia da brotação com floração. Isso acontece muito, vocês não se preocupem, porque a orquídea cataceto é muito resistente, muito forte com relação à sua sobrevivência, ao seu desenvolvimento. Então, quando você comprar um cataceto, ou você trocar ou ganhar um cataceto, e você ganhar aqueles pseudobulbos peladinhos, sem folha, enrugados, não se preocupem, tá? É porque ele está em período de dormência, é uma muda. Na hora que você plantar, se tiver no período de brotação, rapidamente ele vai brotar. Se ele não tiver no período de brotação, ele vai ficar quietinho lá até a hora certa dele brotar. E agora, assim, também eu estou começando a floração dos cataceto gardneri. Este vasinho aqui está com essa haste, tem um outro vaso ali com 2 hastes. E algumas orquídeas, a maioria delas florescem na primavera-verão, num período mais quente. Mas algumas espécies como o cataceto macrocarpo, o cataceto puro, gardneri, osculatum, e muitas espécies de clovésia florescem no outono e inverno. Como é possível fazer a cruza entre espécies que florescem em estações diferentes? Você vai guardar o pólen.
Então eu posso guardar um pólen desse cataceto osculato, né? Guardar num guardanapo bonitinho, igual eu já ensinei nos meus vídeos. Quando um cataceto fimbriato, um rhodgasiano, um outro cataceto florescer mais pra frente, e por acaso florescer flores femininas, eu vou usar essa polínia, porque geralmente as políneas guardadas duram de 3 a 6 meses. Quando você abrir a embalagem de polínia, o guardanapo, e você perceber que a polínia tá com aquela cor amarelo ouro, aquela cor amarelo saudável, a polínia ainda está viável para uso. Se ela tiver marrom ou mofada, descarte. Existem catacetos e algumas espécies de orquídeas que as políneas são de coloração marrom ou de outra coloração. Por exemplo, Sophronites cernua, as políneas são uma cor meio acinzentadas, então você pode confundir. Nossa, será que está estragada? Não, você tem que conhecer bem como que é a polínia das espécies. Se não me engano, cataceto confuso, tem alguns catacetos do norte do Brasil, de flores pequenas, que eu já vi políneas que são de uma coloração diferenciada do amarelo. Mas isso você vai aprendendo assim ao manusear suas plantas, tá? Agora eu vou mostrar um híbrido maravilhoso reproduzido na Chácara Bela Vista. Eu já tô avisando, eu não sei falar esse nome, tá? É um nome trava-língua e vocês vão rir, mas eu não quero nem saber. A Chácara Bela Vista reproduziu essa plantinha aqui, ó. Inclusive eu comprei 3. Por que eu comprei 3? Porque como é sementeira, essa planta elas vão variar. A maioria das fotos que eu tenho visto na internet tem esse padrão verde. Mas como tem Clovésia rósea no meio, eu acredito que possa vir uma coloração mais extravagante, né? Mas a planta em si é maravilhosa. Não dá para focalizar bem, né? Muitos pelinhos no labelo, muito bonitinho. Catacetum cirraeoides vezes Clovésia rósea. Gente, olha que fofura. Gente, essa plantinha ainda tá lá na lista, tá? Se eu não me engano, custa R$18, é muito baratinho. Vocês não se preocupem, a planta é pequena mesmo, porque esse cataceto, essa espécie de cataceto é uma planta pequena e a Clovésia também é uma planta pequena. Então não vá achando que vai vir uma planta grande, não. E, por último, vou falar desse vasinho que eu já falei nos meus vídeos. Esse vasinho, se você achar desse vasinho, compre para os seus catacetos. Gente, esse vaso é maravilhoso. Ele tem uma altura ideal, um diâmetro ideal, né? O que eu mais gosto nele é a profundidade. Aqui, ó, dá para colocar 2 dedos de drenagem, cacos de telha ou uma brita bem grossa para drenar bem e o resto com substrato. Lembrando que eu sempre coloco o osmocote para eu não ficar preocupado em ficar adubando com adubo foliar. Porque aí eu adubo com adubo foliar, as plantas estão em cascas, em pedaços de pau, placas de chachim, etc. Qualquer dúvida sobre cultivo de cataceto, sobre o lance das estações do ano, vocês podem perguntar. Gente, aqui ó, Governador Valadares, minha cidade, não chove de final de março, abril até setembro e começa a chover no final de setembro para outubro e chove até março. Então são 2 estações bem definidas, uma chuvosa e uma não chuvosa, certo? Mas toda regra tem exceção, tem os fatores do El Niño, climáticos, tal, às vezes muda, às vezes não muda. Mas o padrão é esse. Então você tem que controlar suas regras, você tem que controlar o seu manuseio de acordo com a estação chuvosa. Pessoas que moram em lugares frios, no sul, por exemplo, é bom que você use uma lona plástica transparente por cima do sombrite, porque além de quebrar a geada, certo, vai manter o ambiente mais com a temperatura um pouco mais alta. Só tome cuidado para você não empacotar o seu orquidário com esse sombrite, deixe sempre brechas perto do chão ou nas laterais para que o ar circule. Porque na época do calor, fungos se desenvolvem muito fácil nesse tipo de ambiente. Beijão!